Então, vamos, começar. Queria agradecer primeiro a Beth e a Maria Cláudia pelo convite para estar aqui mediando essa mesa. E aí eu vou fazer a apresentação, uma breve apresentação aí dos nossos dois palestrantes. Lembrando, cada palestrante tem 30 minutos para apresentação e depois das falas deles a gente vai abrir as perguntas pelo chat, tá? Então o chat vai abrir no finalzinho e aí as perguntas para os dois ao final das duas apresentações, tá? Então, nosso primeiro convidado é o professor Dr. João Bittencourt, que ele é professor vinculado ao Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Alagoas, onde atua no curso de graduação em Ciências Sociais e nos programas de pós-graduação em Sociologia e Antropologia Social. Ele possui doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas e mestrado em Ciências Sociais também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. As áreas de pesquisa são focadas na sociabilidade juvenis, cenas musicais, corpo, gênero e performatividades. Quer acrescentar mais alguma coisa, João, que eu deixei de fora da apresentação? É isso mesmo? Tudo bem. Eu posso começar já a falar? Ou... Eu vou apresentar o Luiz e a gente faz já direto as duas mesas, acho mais fácil, tá bom? Ok, O segundo palestrante é o Luiz Alberto Moura, bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, prata da casa, pesquisador também, mestre em Comunicação, Arte e Cultura pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho e atualmente doutorando em Ciências da Comunicação na Universidade do Minho. O tema, o foco de pesquisa do Luiz Alberto é os selos musicais de música independente. Tá bom? Então a gente vai começar agora com a fala do professor João Bittencourt. Bom, boa tarde a todas e todos. Inicialmente dizer que é um prazer, enorme estar com vocês, nessa tarde de quinta. Gostaria de agradecer, especialmente a professora Elizabeth Murillo, a Beth, que é uma pessoa muito querida, e eu conheci ela através de um outro amigo, a gente tem um amigo em comum, e é muito interessante de como na academia a gente vai construindo esses vínculos, e essas redes, e sempre desenvolvendo bons frutos. Bom, eu não vou me apresentar, porque a colega já me apresentou, eu vou somente fazer uma complementação que eu acho que é importante para o tema que eu vou apresentar aqui, que é punk como estilo de vida jovem. Eu coordeno uma rede, que é uma rede que surgiu esse ano, chamada Punk Scholars Network Brasil. É uma rede de pesquisadores e pesquisadoras das diferentes instituições do país, das diferentes regiões, que se dedicam a refletir sobre o punk enquanto fenômeno cultural, político, social, estético, enfim. Então a gente está, é bem recente, então é uma rede que tem em diferentes países, é uma rede internacional. Então a gente tem uma célula brasileira que surgiu esse ano e eu estou nessa coordenação, Bom, agora sem mais delongas, vou iniciar a minha apresentação, dizendo inicialmente que eu fico muito feliz de ser chamado para falar sobre punk, eu sou um pesquisador das juventudes, das culturas juvenis, e o punk é uma dessas expressões que mais me interessa, que eu tenho mais trabalhado, e refletido nos últimos anos, A minha tese de doutorado é sobre os estreedes de São Paulo, que é um desdobramento da cultura punk, e essa proximidade com o desenvolvimento dessa rede tem aumentado ainda mais o meu interesse por esse fenômeno. Então, quando a Beth me convidou, para falar sobre esse tema, fiquei bastante contente, bastante empolgado também, porque não é sempre que a gente é convidado para falar sobre punk, Até porque se a gente for fazer uma reflexão sobre os trabalhos que são feitos e desenvolvidos no país sobre o tema da juventude, a gente vai ver que as culturas juvenis, a sociabilidade juvenil são percebidas como secundárias,
ou fenômenos de menor expressão se comparados a outros, né? Geralmente se estuda juventude e violência, juventude e trabalho, juventude e educação, e se tem, né, pouca discussão sobre... tem muita, né? Tem muita discussão, mas comparado ao que a gente tem, é pouca coisa, né? Então, dizer que é sempre muito prazeroso, desde já, né? Trazer essas discussões, né, para compartilhar com vocês. Bom, o tema que eu escolhi para né, essa tarde, né, para essa mesa, é o punk como estilo de vida jovem, diálogo sobre estética e política, né? Eu acho que é um tema que é muito interessante. Eu acho que não tem, né, se tem um fenômeno assim que eu diria que é fundamental para a gente discutir a relação entre estética e política, né, pensando assim, as diferentes culturas juvenis, é o punk, né, porque é uma discussão sobre mainstream e sobre, né, ser independente, que eu acho que o colega também, que vai apresentar na sequência, vai trazer, que eu acho que atravessa essa discussão, né? Então, assim, bom, estética, né, estética e política, né, são duas categorias que andam juntas, né? São duas categorias que andam juntas e, né, apesar de algumas pessoas entenderem, né, apesar de algumas pessoas entenderem que uma atrapalha a outra, né, a gente pode dizer que elas sempre estiveram conectadas, né? Então, assim, a gente tem né, uma divisão que perdura, né? Isso é de uma herança ainda, né, da filosofia, né, grega, da filosofia antiga, da filosofia platônica ainda, né? Que é pensar essa divisão entre essência e aparência, né? Então, assim, a política foi sempre pensada conectada, né, ao universo da essência, né? Ao passo, né, que a estética, a arte, sempre foi vista conectada ao universo da aparência ou da superficialidade, né? Então, esse tipo de visão, né, maniqueísta, ela se faz, né, ela continua ainda muito forte, né? É um tema, né, que vira e mexe, né? É sempre trazido à baila, seja nos trabalhos acadêmicos, seja também em fóruns de discussão entre os próprios jovens que fazem parte, né, vamos dizer assim, da cultura punk, né? Então há sempre aquelas disputas em torno desse campo para dizer o que é punk de fato e o que não é punk, né? Então, e geralmente quando se fala o que não é punk, né, a ideia é sempre aquele grupo, né, que supervaloriza a dimensão estética em detrimento da dimensão política. Mas, assim, eu gosto de pensar junto com o Jacques Rancière, né, que é um filósofo francês, Jacques Rancière, né, no seu livro Da Partilha do Sensível, né, onde ele vai dizer que política e estética, né, elas fazem parte de uma mesma base comum, ou seja, o universo sensível, né? Então, é uma bobagem, vamos dizer assim, a gente insistir nessa divisão entre estética e política, né? Até porque não existe política, né, que não seja na arena pública, né, que não seja a partir dessas trocas de ideias e de afetos que ocorrem no espaço público, né? Então não existe, né, essa divisão que alguns insistem em defender, né? Mas ao mesmo tempo também ela tem sua importância, né? Uma vez que a gente está falando de um contexto, né? De um contexto onde, né, assim, pode dizer assim, de uma globalização e de uma cultura de consumo desenfreada, né? Onde vamos dizer assim, onde várias manifestações culturais, né, foram, vamos usar essa expressão, né, foram cooptadas e ressignificadas, né, onde as identidades juvenis, né, cada vez mais elas são produzidas dentro desse universo do consumo, né? Então a gente tem os nichos, né? Né, a gente tem uma indústria, né, uma indústria da cultura que é gigante, né, e que fornece esses bens materiais e simbólicos para essas culturas juvenis e que, né, e são justamente também esses bens que formam as identidades desses grupos, né? Então a gente pode dizer, né, que apesar dessa discussão, né, dessa controvérsia, vamos dizer assim,
entre a relação da relação entre cultura e política, a gente pode dizer que o punk sempre teve conectado com o que eu vou chamar aqui, né, conectado com os fluxos de mercado, né? Então, assim, desde do surgimento, né, do seu aparecimento, né, que alguns têm como referência e como marco temporal, né, a Inglaterra nos anos 70, né, apesar de existir aí uma discussão, né, alguns colocam, né, o surgimento do punk ali vendo nos Estados Unidos a partir de alguns grupos tipo MC5, Iggy Pop, né, Iggy and the Stooges, New York Dolls, né, são bandas chamadas, né, proto-punks. Mas esse punk, né, do que a gente convencionou realmente definir assim com mais propriedade, está situado lá na Inglaterra, especialmente em Londres, né? Então a gente tem todas aquelas referências daquele, né, do universo simbólico, magético, né? O moicano, a gente tem né, os braceletes, né, as jaquetas, as calças de couro apertada, né? Os pets, né, que adornam essas jaquetas. Então assim, os brincos, né, os piercings, né, que perfuram os rostos desses jovens. Então, assim, todos esses referenciais se faz presente nessa figura do punk lá da Inglaterra, né? Então, assim, há um parênteses que eu queria, né, que eu já abrindo, né, que eu acho importante discutir, porque também há todo um exotismo, né, em torno do punk, né, e muitas vezes ele não tem se problematizado muito a maneira como ele foi ressignificado nas diferentes regiões, nos diferentes contextos, né? Então, assim, e isso tanto do ponto de vista, assim, o Brasil pensado em relação aos outros países, mas também se a gente pensar dentro do próprio Brasil, né? Então, assim, quando a gente fala de punk, muitas vezes a referência é o sul-sudeste, né? Só que tem punks na região norte, na região nordeste, né? E essas cenas, né? Elas também se desenvolveram no mesmo período, né? Ali em meados dos anos 80, né? Então, assim, isso é bem... eu gostaria de fazer esse parênteses também para destacar, né? Mas voltando, né? Assim, a minha fala aqui vai muito mais, assim, numa perspectiva mais socioantropológica, né? Assim, eu não vou aqui apresentar uma história do punk, até porque eu acho que né, tem alguns livros já que nos ajudam, né, a entender um pouco desse momento, né? Apesar de que a maioria deles também estarem situados na história do punk em São Paulo, né? Se a gente pensar o livro do Antônio Bivar, né? Que talvez o livro, né, daquela coleção Primeiros Passos, que é um dos livros mais conhecidos sobre punk do Brasil, né? Então é um livro muito mais didático assim para entender o desenvolvimento do punk enquanto filosofia, enquanto estilo de vida. Então eu vou muito mais problematizar aqui alguns elementos, vamos dizer assim, elementos, né, sociais e culturais que permitiram a emergência desse fenômeno juvenil, né? E isso, né, em conexão com a discussão entre a discussão sobre política e estética, né? Então, como eu ia dizendo, né, então assim, o punk ele sempre teve conectado, né, com isso que eu chamei com os fluxos de mercado, né, com essa dimensão da indústria, né, mesmo que haja uma negação por parte dos seus agentes, né? E claro que a gente não pode esquecer a conexão do punk com o anarquismo, né? Que é extremamente significativa também. Então, alguns pensando nesse binarismo, nessa divisão maniqueísta entre o que é punk de verdade e o que não é punk de verdade, né? Alguns adeptos costumam sempre referendar de que o punk teve origem assim na Inglaterra com o Crass, né? Que é uma banda, vamos dizer assim, né, uma banda de art rock, mais punk, e que já debatia, né, alguns temas que são muito mais bem aceitos pela comunidade anarquista, né? Então, assim, enquanto o Crass, né, era muito politizado, né, o Sex Pistols, né, trabalhava, né, vamos dizer assim, com anarquia muito mais enquanto imagem, né? Enquanto imagem de desordem, de caos, né? Não havia um discurso, né? Uma narrativa política organizada, né?
pautada no anarquismo, né, enquanto vertente político-filosófica. Então, os Sex Pistols, né, alguns colocam como uma invenção, né, do Malcolm McLaren. Eles tinham, né, esses slogans, né, do No Future, né, essa postura niilista, né, eles têm muitas fotografias, por exemplo, do Sid Vicious, né, com camisetas com o símbolo do nazismo, né, e é muito interessante que aqui no Brasil também tem referências assim nos anos 80 de como os jovens se apropriavam desses signos e não tinha vamos dizer assim, uma leitura mais intelectualizada, né, sobre o anarquismo e sobre o punk, né? Isso veio a posteriori, né? Mas eu acho que independente dessa discussão assim ideológica, né, vamos dizer assim, de quem é mais punk, né, tipo, ou de quem é menos punk, ou de quem é punk de verdade e que não é punk, eu acho que tem um ponto, né, que eu acho bem importante, que é a relação, a centralidade da estética e da performance, né? Como é um evento, né, sobre os usos do corpo, eu acho que é um tema que é extremamente interessante, né? A gente não pode, por mais, né, que haja críticas, né, por parte de alguns, né, de alguns adeptos desse estilo de vida, de que não se pode, né, valorizar esses signos estéticos, assim, é também um consenso de que esses signos eles produzem o punk, né? Então a gente pode dizer que a ideia de performance e estética tem uma centralidade, né? Acho que é fundamental, assim. Antes de discutir, né, assim, de uma maneira mais, né, mais detida, sobre esses dois aspectos, eu acho que é importante, né, mostrar, discutir também que assim a performance e estética, né, não são assim características exclusivas do punk, mas eu diria das culturas juvenis de uma maneira geral, das sociabilidades juvenis de uma maneira geral, né, especialmente ali desde a segunda metade do século XX, né? Então, por exemplo, né, o sociólogo Machado Paz, José Machado Paz, né, ele fala que as culturas juvenis contemporâneas elas são marcadamente performativas, né? Então, assim, isso significa dizer que essas culturas jovens, né, elas têm o seu reconhecimento justamente a partir da maneira como eles se expressam na cidade, né, a partir da maneira como elas se expressam na urbe. Então, essa ideia do ser visto, né, é extremamente importante, né, para esses grupos juvenis, né? Então a gente sabe também, né, pensando nos estudos de juventude, né, de uma maneira mais abrangente, que nem sempre foi assim, né? Então existem formas diferenciadas da gente perceber o desenvolvimento desse fenômeno, né? Inicialmente eu diria, né, no primeiro momento, até porque juventude é um conceito muito é um conceito, vamos chamar assim, moderno, contemporâneo, né? Então, assim, é algo que começou enquanto fase da vida, né? Enquanto fase da vida com características específicas, né? É algo que só veio a reboque, vamos dizer assim, de uma cultura escolar e posteriormente foi reforçada pelo surgimento, né, de chamados meios de comunicação de massa. Então, antes disso, né, de uma cultura escolar, né, e dessas sociabilidades construídas por esses meios de comunicação de massa, o que a gente existia era, vamos dizer assim, jovens, né? Claro que o jovem, né, enquanto um grupo humano, né, sempre existiu, lógico, porém era muito mais uma fase onde essas pessoas aprendiam a se tornar adultas, né? Então não havia uma ideia de cultura juvenil, né, onde essas pessoas estivessem desconectadas, né, das pressões da vida adulta, né, vivenciando isso de uma maneira plena, né? Aí a gente traz aquela categoria de moratória social que é tão importante dos estudos também de juventude, né? É claro que a gente tem que levar em consideração, né, alguns marcadores sociais aí, né, porque nem todos os jovens podem vivenciar essa moratória social. Mas só para dizer que existe, né, que as culturas juvenis é algo bastante recente, né, que data ali a segunda metade do século XX, né? Então a gente vê ali, né, pensando, né, o desenvolvimento das chamadas culturas juvenis lá na Inglaterra, né? Então a gente tem os trabalhos que foram desenvolvidos
pela Universidade de Birmingham, lá, né, lá do CCCS, né? Tony Jefferson, Stuart Hall, Angela McRobbie, né, o próprio Dick Hebge, né, que tem o famoso livro Subcultura, né? Aliás, subcultura é uma categoria que foi justamente criada para tentar dar conta dessa expressividade juvenil, né, no contexto ali pós-guerra, né, ali no contexto na segunda metade ali do século XX, né? E é uma categoria também que ela tem bastante ela é muito mais utilizada na Europa e nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, né? Então isso é extremamente curioso. Até porque há muitas críticas em torno da própria origem desse conceito, que tem uma tradição, né, muito mais calcado no funcionalismo ali passoniano, durkheimiano. Então aqui no Brasil tem se adotado muito mais os conceitos, né, de cultura juvenil ou de cultura jovens, ou mesmo de estilo de vida jovem, que particularmente é que eu gosto, né, que eu mais me filio aí, né? Assim, aí posteriormente esses estudos subculturais, né, eles foram revisitados. Então a gente tem hoje também outros conceitos, né, tipo estudos pós-subculturais, né, mas eles são muito mais trabalhados no campo da comunicação do que mesmo nas ciências sociais, assim, da sociologia e da antropologia, né? Eu acho que um outro elemento também importante para a gente pensar o desenvolvimento dessas culturas juvenis é o próprio processo de individualização social, né? Que, né, como eu estava comentando anteriormente, né, nem sempre foi assim. Então, a juventude, né, as experiências juvenis, no primeiro momento, elas foram muito mais, estavam muito mais conectadas né, a uma formação via agências socializadoras, né? Então, escola, igreja, família, né, e no contexto mais contemporâneo, né, é muito mais a esses, né, esses meios de comunicação de massa, que, claro, inclui, né, a internet, né? Então, assim, esse processo de individualização social, né, aí eu estou pensando justamente na categoria desenvolvida, né, pelo Norbert Elias, né? Então tem a ver justamente, né, com o desenvolvimento desse processo, né, que antes estava muito mais conectado a uma vida, né, uma vida comunitária, e que ao longo do tempo essa dimensão da reflexividade foi ganhando muito mais contorno, né? Então a ideia do estilo de vida, né, do estilo de vida jovem, né, a possibilidade do jovem se individualizar, de voltar esse olhar para dentro de si, né, é algo que é extremamente contemporâneo e que só foi possível né, assim, de algumas décadas para cá, né? Então, assim, existia um processo, né, vamos dizer assim, um processo social que permitiu a emergência dessas manifestações, né? Mas voltando assim né, ao punk, né? Eu fiz esse parênteses para falar um pouco sobre as culturas jovens, mas como o objeto que é da discussão é justamente o punk, né? Então, assim, como eu falei, eu não vou ficar contando, né, uma história até de uma historiografia oficial, né, que assim, muitos de vocês, né, eu imagino que conheçam, né, que tem a ver com esse surgimento na Inglaterra, que eu comentei, né, a partir de grupos, né, como Sex Pistols, The Clash, né, Buzzcocks, entre outros, né, mas a influência, né, especialmente dos Sex Pistols, né, em virtude dessa potência imagética que eles possuem, realmente assim, é notável, né? Então, assim, então é um fenômeno muito interessante, né? Que no primeiro momento essas manifestações, né? Essas roupas, esses adornos, esses adereços, eles eram vistos como de fato, né? Referências de transgressão, né? Para alguns até reflexos de mentes desajustadas, né? Só que no contexto né? Mais assim, no contexto mais contemporâneo, esses símbolos eles foram, né? Apropriados, né? Vamos dizer assim, por uma indústria da moda, por uma indústria, né, do consumo, né, e eles passaram a ser ressignificados e eles perderam, vamos dizer assim, a sua potência, né, mesmo que, né, isso significa dizer que eles, né, foram completamente esvaziados dos seus sentidos, né. A gente pode, por exemplo, pensar, né, nos usos que a indústria da moda
né, tem feito desses adereços, desses adornos, né? Eu trouxe até um conjunto de imagens, né? Pode passar, Elisa. Né, ó, de algumas matérias, né, que eu peguei, né, fui dar uma buscada na internet para preparar essa fala. Aí tem algumas aqui, né? A coleção punk rock da Chanel e a moda, né? Valentino mescla balé e punk, numa das coleções mais inspiradas da temporada inverno 2016-2017. Então, assim, não é surpresa para ninguém. Você passa nessas lojas de departamento, você vê lá o manequim com a camisa né, com o símbolo da anarquia, né? Você vê os manequins com essas jaquetas, né? Braceletes espetados, né? Então, assim, o que a gente chama de punk de boutique, né? Então, assim, é muito curioso de ver como é que esses signos eles vão sendo, né, apropriados e ressignificados por essa indústria da moda, né? Então, assim, é muito interessante a gente perceber também, porque esses signos, né, eles foram utilizados inicialmente, vamos dizer assim, por jovens das classes trabalhadoras, né? E no Brasil não foi diferente, né? Então, assim, essas calças surradas, rasgadas, era muito mais assim utilizado, né, pelos fatos dessas pessoas não né, terem nos seus guarda-roupas assim uma variedade de adereços, né? Então, assim, eles usavam a calça, né, que rasgava porque realmente eles só tinham uma ou duas calças, né? Então, assim, era uma lógica muito de troca também, né? Às vezes, sei lá, um tinha um coturno, trocava, né, para alguém sair num rolê, né? É, uh, então, assim, eles viviam uma vida com bastante dificuldade, né? Isso, né, se a gente pensar o jovem né, working class lá da Inglaterra, mas no contexto brasileiro essa coisa, né, ficava ainda muito mais gritante, né? Essa exclusão desses bens simbólicos, né? Por vários motivos. Primeiro que não existia à época, né, assim, nos anos 70 aqui no Brasil, né, no final dos anos 70 só tinha uma loja, né, especializada em artigos voltadas para esses grupos, né, que era a Whoop Bop, que ficava em São Paulo, ali, eu acho que ela ali, na segunda metade dos anos 70, 76, 77. Então, assim, né, numa literatura, vamos dizer assim, mais canônica, né, eles falam muito da importância, né, de ter a construção de uma cena, né, da circulação de bens, né, consumo, produção, consumo, circulação desses bens para que haja uma cena. Então, você fica se perguntando, né, como é que é o surgimento de uma cena, né, em um contexto de precariedade, né? Então, assim, não havia, né, muitas lojas, né, que dispunham desses bens simbólicos, né, e materiais, e nem os jovens tinham condições, vamos dizer assim, materiais para adquirir esses bens, né? Então, aí tinha uma controvérsia que é bem interessante da gente pensar, né? Então, assim, como a gente sabe também, né, e tem uma tradição sociológica que nos ajuda a pensar isso, aí via Marx, via Pierre Bourdieu, via o próprio Nestor Garcia, né, Canclini, as desigualdades materiais elas se refletem no plano simbólico, né? Então a gente pensando aí a velha divisão, né, entre estrutura e superestrutura, né, trazida pelo próprio Marx, né? Só que ao mesmo tempo, né, se a gente pensar também essa dimensão da agência, né, essa dimensão da criatividade, das táticas desenvolvidas por esses jovens, então eles se viravam, né, para tentar adquirir esses bens, né, ou se apresentar, né, de uma maneira é, de uma maneira bastante, como é que posso dizer assim, de uma maneira bastante intensa, né, na cena pública, né? Então, esses referenciais simbólicos, eles davam seu jeito ali, dava-se, né, seu jeito para eles adquirirem esses bens, né? Né, um outro elemento interessante, né, que tem a ver com o punk, é a própria ideia de bricolagem, né? Então, assim, eu percebo o punk muito como um bricolé, assim, da forma como, né, como o Lévi-Strauss pensa mesmo, né? O Lévi-Strauss desenvolveu esse conceito, né, de bricolagem lá no Pensamento Selvagem, né? Que era justamente esse elemento, assim, que estava
na base criativa, na construção desse pensamento científico, né? Claro, né, assim, num contexto de precariedade, né? Então, assim, os primeiros, né, os povos, né, vamos dizer assim, originários, eles dispunham de uma ciência do concreto, né, para dar vazão à construção das suas ideias, né, das suas noções. Ok, vou tentar. Acho difícil fazer 1 minuto, mas estou sabendo já. Então, assim, o punk também é esse bricolé, né? Ele que desenvolve, né, as suas potencialidades em meio a esse contexto de precariedade, né? Tem um trabalho, né, um artigo que eu escrevi com um ex-orientando, que a propósito saiu na revista, né, da Teoria e Cultura aí da Federal de Juiz de Fora, chama Música, Ativismo e Estilo de Vida nas Tramas do Punk em Maceió, né, que é a cidade onde eu vivo, né, e onde trabalho. Então, assim, tem umas narrativas muito interessantes, né, que revelam, né, isso que eu estou chamando do punk como um bricolé, né? Então, assim, de como esses jovens, assim, para produzir os seus fanzines, para produzir os seus instrumentos musicais, para produzir as suas roupas, né, eles reuniam, né, aquele material que seria descartado, vamos dizer assim, né? E é justamente a partir dessa precariedade, desse contexto de precariedade, né, que vinha à tona toda essa criatividade, né? Só para fechar agora, né, meu pensamento, a gente vai ter espaço para discutir isso, de questões que eu não pude discutir, tá? Só para para me fechar a minha fala aqui, né? Assim, eu não tô querendo romantizar, que eu acho que há também uma ideia que é bastante difundida sobre o conceito, né, de resistência, de criatividade em torno à apropriação, ou em torno essa apropriação do precário, né? Então, né, porque o Canclini, né, ele tem uma fala, né, onde ele vai dizer que é justamente do precário que advém essa criatividade, né? Só que eu acho que a gente, assim, né, do ponto de vista das políticas culturais, a gente devia garantir o mínimo, né, para que esses grupos pudessem dar vazão às suas práticas, né? Só que então acho que a gente não deve ser romântico, mas ao mesmo tempo não pode perder de vista, né, de que essa ideia da agência, de que a criatividade, ela não é uma característica exclusiva daqueles que estão economicamente liberados, né? Ela é uma característica do próprio agir do fazer humano. Só para encerrar mesmo, de fato, né, eu queria deixar assim como provocação, né, já que o tema, né, justamente a relação entre política e estética, né, só para passar o último slide, Elisa, por favor. Não, o próximo, né? Pronto, né, que eu chamo de controvérsias, né, que eu acho que é uma discussão muito interessante, né, que também há uma narrativa em torno da ideia de resistência, né, muito influenciada também, usando na academia, né, especialmente, muito influenciada pelos textos do Foucault, né, então essa ideia de onde há poder é resistência, só que, ao mesmo tempo, né, resistência, né, eu falo assim, a resistência pode ser tudo e pode ser nada, né, então, assim, há de fato uma percepção romântica, assim, sobre alguns aspectos romântica em torno dessa ideia de resistência, né, e que alguns jovens, né, ligados às culturas juvenis, especialmente ao punk, têm se questionado também, né, do que, né, uma vez que a ideia de resistência, né, se ela não tem impacto na vida pública, se ela não consegue transformar a vida, né, da comunidade onde eu vivo, né, por que isso seria, né, uma resistência de fato, né? Então, assim, é uma provocação que é muito interessante, né? Que tem a ver também com essa discussão entre cultura e política, né? Então, assim, e não serve só para o punk, não, serve para outros movimentos também, né? Seja o hip hop, né? Seja o próprio reggae, né? Há sempre esse embate, né? Entre cultura e política. Bom, eu não vou mais extrapolar, assim, tinha algumas questões que eu queria pontuar ainda, mas acho que isso fica para um debate e eu gostaria mais uma vez de agradecer pela oportunidade, né, da fala e pelo convite. Muito obrigado. Oi, João, obrigada. A gente vai, então, agora até a fala do Luiz Alberto Moura e aí, no final, a gente faz esse debate aí, com certeza, o que ficou para falar, a gente retoma, tá? Primeiro, agradecer pelo convite da Maria Cláudia. Foi bem bacana quando ela me chamou para
falar sobre isso. É um tema diferente do que eu estou acostumado a falar, porque envolve vestuário. Eu não sou propriamente não é o meu campo de atuação, mas devido ao projeto da minha tese, eu sou obrigado a falar sobre vestuário, sobre estilo, sobre estéticas, enfim. Primeiro, parabenizar o João pela apresentação dele e dizer que eu já fiz algumas anotações aqui que a gente pode conversar depois no debate. E foi bem bacana, bem importante a fala do João ser primeira, que é minha, porque o indie, como a gente vai ver aqui, ele é devoto diretamente do punk rock, num paradoxo, que o indie, ele nasce a partir de estéticas e atitudes do punk rock, mas também com questões ligadas à contracultura dos anos 60, né? E eu digo paradoxalmente porque são dois movimentos, digamos assim, que seriam meio antagônicos, né? Os hippies, como eram chamados, e os punks não se davam muito bem. Mas, enfim, vamos lá falar da minha apresentação. Como meu apresentado, eu sou um doutorando em Ciência da Comunicação pela Universidade do Minho, em Portugal, aqui em Braga. Eu moro em Lisboa, moro em Portugal já há 6 anos, 5 só em Lisboa, mas o meu doutorado, assim como o meu mestrado, foram em Braga, né? O doutorado eu faço à distância, o tutorial. E começando aqui, eu acho que primeiro eu preciso contextualizar a minha pesquisa e falar da onde vem o indie para a gente poder entender a estética dele, o estilo dele, né, e o vestuário do indie, né, que, enfim, obviamente deriva de independente. Há uma diferença básica entre as gravadoras independentes antes de 1977, que foi quando foi o marco zero do indie, com o Spiral Scratch do Buzzcocks, que foi a primeira vez que... Não foi a primeira vez, mas foi, digamos, documentado a primeira vez que uma banda gravou e distribuiu um disco de forma independente. Foi em Manchester, na Inglaterra, e depois tem até uma coisa para compartilhar com o João sobre essa questão de Inglaterra e Estados Unidos, quem criou o quê. Mas tem uma diferença entre essas gravadoras e as gravadoras que vinham antigamente, que eram independentes, como a Motown, Atlantic, Stax, Island, enfim, todas essas que eram as independentes, né, que são fora das majors na época, Warner, Sony, Universal, Columbia, etc. Tal. Então, teve que ser criada uma nova expressão chamada indie, que é para caracterizar essas gravadoras que vieram depois na esteira aí do Spiral Scratch em 1977. É uma expressão criada, né? Foi por jornalistas, né? A gente sempre está rotulando alguma coisa, incrível. Peraí, gente, só um segundo. Tá, agora não consigo. Enfim. Tá. Eu estou meio enrolado com isso aqui. Mas, enfim, é uma expressão que foi criada por jornalistas. Como eu falei, o jornalista tem que rotular tudo que ele vê pela frente. E, inicialmente, né, de acordo com David Hesmondal, que é uma das grandes entidades que falam sobre o indie no mundo, é um gênero que recebe o nome, é o primeiro gênero musical que recebe um nome, não pela sua sonoridade, mas sim pelo seu modus operandi, né, pelas práticas que essas gravadoras introduziram no mercado, que, diferentemente das majors. E quando as práticas, que eu quero dizer, totalmente ligadas no do-it-yourself, né, vindo do punk, por isso que ele é devoto do punk, e eles criam também um do-it-together, não só yourself, mas together, que é agregar as pessoas de uma comunidade em torno de uma cena musical. Eu uso muito cena musical ao invés de subcultura, porque eu acho que tem mais a ver, o efeito enfim, tem mais a ver. E a sonoridade, quando essa expressão indie foi criada, ela foi muito ligada à sonoridade das bandas que operavam nesse modus operandi no final da década de 80 e início da década de 90. Então, por isso que, né, eu defendo na minha tese, eu estou escrevendo a minha tese já, que o que se convencionou, né, ser o indie, né, quando você fala em indie, vem algumas sonoridades à sua cabeça, foi por conta disso. Naquela época, havia bandas que praticavam essa sonoridade e por isso que o termo ficou ligado. Mas o indie, basicamente, como eu digo aqui embaixo, não está ligado a uma majors, que é um primeiro modo de discurso, né? Mas é uma configuração muito mais abstrata do que simplesmente mercadológica. Tem outras questões, e a gente pode falar depois com mais calma, tem vários exemplos,
Quando você não era ligado a uma major e é totalmente independente, mas ainda assim você não é considerado indie no caso. É uma estética do diferente, aí que eu quero entrar um pouco mais nessa parte da estética, né? Eu não quero ser igual a vocês, o vocês é a sociedade em geral, uma forma de diferenciação. O indie sempre se auto-intitulou Guardião do Bom Gosto, da boa música, porque não era a música vinculada pelas majors, que né, do gosto comum, do gosto fácil, da música de fácil digestão. Então o indie sempre eu botei até em itálico, porque eu mais ou menos não concordo muito, mas o indie, desculpa, é visto como um guardião do bom gosto, da boa música, né? É um gênero que está totalmente ligado a nichos, a coletividades, ao sentimento de família. As gravadoras com quem eu trabalho na minha tese, todas, 100% delas, falam muito do sentimento de família, e elas vêm se tornando mais profissionais a partir dos anos 2000, 2010, como todo mundo aí sabe, com a crise na indústria fonográfica, a partir do MP3, enfim, da internet, do compartilhamento de músicas pela internet, a pirataria e etc. E antes era uma coisa muito mais artesanal, muito mais calcada na experimentação e erro, até na responsabilidade. Enfim, tem vários exemplos aí. Vai sair agora um filme sobre o Alan McGee, que é da Creation Records, um biopic, que eu vi o trailer, é sensacional e fala muito disso, né? Sobre como era até hedonista, né? Esse estilo de gravadora antes, mais ou menos aí. No meio dos anos 90 já começa com a Matador, já começam a ter uma postura um pouco mais profissional, mas eles começam a ganhar mercado mesmo quando as majors mais ou menos quebram e aí eles veem que tem um nicho ali que elas podem entrar. Então, e aí o indie acabou virando tudo que não era ligado ao mainstream. Indie acabou virando um termo, e eu discuto isso também na minha tese, que seja artesanal. Então, a gastronomia virou indie, né, uma parte, o videogame também é indie, vans. Aqui em Portugal tem um serviço de van que se chama Indie Campers. O cinema, né, então, indie. Então, tudo que não é ligado ao mainstream, que seja artesanal, eu também tenho problemas com esse termo, mas seria indie. Então, virou uma banalização do termo. E é uma das coisas que eu também trabalho na minha tese. E agora, entrando um pouco mais no estilo, como as gravadoras indies chegaram para desmistificar o processo de gravação, né? Se você... Tinha até uma série chamada... Ai, meu Deus, agora não vou lembrar o nome, sou péssimo para a série, que falava das gravadoras dos anos 70. Então, né, a série era ruim, assim, tanto que ela foi cancelada. E vinyl, enfim. Então tinha muita cocaína, muita droga, muito dinheiro, muito excesso. E as gravadoras indies chegam para desmistificar esse processo de gravação. O disco do Buzzcocks, o Spider Scratch, ele desmistifica o processo de gravação. Ou seja, todo mundo... O punk chegou como... Todos podem ter uma banda, né? Tem aquela coisa, acho que da Stiff Records, né? Esse é um acorde, esse é um segundo, agora esse é um terceiro. Agora monta uma banda. E as gravadoras indies chegam para o que o Simon Reynolds diz, que é o grave você mesmo, né? É o record yourself. E não só o do it yourself, mas grave você mesmo, monte uma banda, você pode gravar o disco da sua banda. Então, a desmistificação não é no indie, não começa passando pelo modus operandi das gravadoras, mas passa também como o ator dessa comunidade se apresenta perante o seu nicho, né, e o mundo. E aí entra a questão do vestuário, das camisetas, enfim, acaba virando um estilo, né? Então tem uma frase muito boa do Michael Azerrad, que ele escreveu uma das bíblias do assunto, né? Que é o Our Band Could Be Our Life, que ele fala, é muito comum ver alguém usando uma camisa da SST, que é uma gravadora indie americana, mais ligada ao punk, mas poucos usariam uma que tivesse escrito Columbia Records. Então isso fala muito sobre a questão de que você, a partir do indie, você também não só se liga às bandas, mas também as gravadoras passam por uma questão de prescrição musical. E você vestindo a camisa eu tenho até algumas aqui, depois eu posso mostrar, da Matador, ou da 4AD, ou da Creation, você está dizendo que você está implícito em você todos os preceitos dessas gravadoras. Então, como eu falei, as premissas, né, que não estão em ordem aí, mas é uma questão de identidade, uma questão de distinção, é uma questão de afeto. O João também falou sobre a questão do afeto. O afeto tem um componente muito forte
no indie. Então, quando você usa esse tipo de... Né, eu não falo muito em vestuário porque como eu não sou versado no assunto, eu prefiro usar estilo. Então, quando você adota esse estilo indie, né, você está aí demonstrando uma identidade, você cria uma identidade, né, você copta uma identidade para si. É uma questão de distinção, como eu falei, para o resto da sociedade, e uma questão também principalmente de afeto. Eu visto a camisa daquela banda ou daquela gravadora porque eu me identifico com os valores dela e eu quero que isso seja passado para o mundo. Eu quero que o mundo saiba que eu tenho um afeto, que eu faço parte de uma comunidade, mesmo à distância, mesmo virtual, uma comunidade indie, no caso. Então, o estilo comunica com os outros fãs, né, sem necessidade da palavra verbal. Ou seja, como eu falei, indica pertença a uma comunidade. Se eu estou usando uma camisa de banda, já aconteceu comigo várias vezes. Eu estou em shows, sei lá, aqui pela Europa, aqui em Portugal mesmo, e a pessoa olha para mim, sei lá, eu estou com a camisa de uma banda, que é basicamente o meu armário, são camisas de banda, e eu já comecei várias conversas e até relações não de amizade, mas de troca depois, por conta, né, do que eu estava vestido com a camisa da banda, né? Ou da gravadora. Eu tenho camisa de gravadora também. Então a pessoa fala, pô, esse cara, eu vou falar disso mais um pouquinho para frente, ele tem os mesmos valores que eu, né? Ele gosta das mesmas coisas que eu, então a gente pode, de repente, se tornar amigos. Como eu falei, é um ato que expressa afiliação a qualquer pessoa que reconheça o nome ou logotipo da banda ou gravadora. É mais ou menos por aí o que eu estava falando. Só que no indie não é imperativo um vestuário, né, para se identificar, como no caso do glam ou do punk rock, né, que a gente viu as fotos aí que o João compartilhou. Que a componente do choque também era muito importante, né? Você precisava chocar no glam, você precisava chocar no punk, né? Tipo, o vestuário era praticamente uma agressão àquela sociedade careta e sem graça que esse pessoal vivia. Só que mesmo esse não vestuário, né, que é o do indie, esse normal, como eu chamei na minha apresentação, se torna um estilo. É uma marca identitária, como diz o Hebdige, sobre as subculturas, que também não é um termo, como eu falei, não é um termo que eu gosto muito de usar, mas esse estilo esse não estilo se torna um estilo, né? A camisa de banda, o jeans, o all-star, enfim, você olha ali e fala assim, esse cara deve gostar das mesmas bandas que eu. E tem outra frase aqui do Levitinho ou Levitano, realmente eu não sei. E que, particularmente na juventude, quando estamos em busca da nossa identidade, né, a gente cria laços ou grupos sociais com pessoas com as quais queremos parecer, né, ou seja, o afeto, né, com quem acreditamos ter algo em comum. E não só na juventude, eu falei, até depois de velho, isso que aconteceu comigo. Para exteriorizar os laços, vestimos-nos da mesma forma, compartilhamos atividades e a música que ouvimos. Ou seja, essa última frase é basicamente o que você pode definir como um indie no primeiro momento, né? Exteriorizar os laços. Né? Primeiro, essa questão de exteriorizar, você quer mostrar para o mundo que você é diferente e que você acredita em uma outra via de vida, né? Onde um trabalho com a música pode ser valorizado, um novo modelo na indústria fonográfica pode ser valorizado. Então, você se veste dessa forma, né, na mesma forma, com a camisa de banda, etc. Compartilha as atividades, foi o Do It Together que eu falei. Todas essas gravadoras trabalham em questões de família, como eu falei, né, de atividade em conjunto, enfim. E a música que ouvimos, que na verdade é o principal, a cereja desse bolo todo. Continuando aqui, como eu falei, o McLuhan tem uma frase interessante, né? Não, na verdade não é uma frase, eu tirei de um livro dele, que o estilo é uma forma de definir enquanto ser social, né? Todo mundo aqui, enfim, sabe muito bem disso. É carregar no corpo signos e símbolos que possam ser traduzidos por outros indivíduos da mesma cultura e que se identifiquem a partir deles. Foi o que eu falei, né? Da identificação visual quando você está, né, com uma camisa de uma banda ou de uma gravadora, que na verdade é o meu grande mote, assim. As pessoas falam, pô, né, você tem uma identificação clara ali a partir do que você está usando, que você pode usar isso em qualquer momento, né? No trabalho, eu sou jornalista, né? Então eu não precisava trabalhar muito formal, então sempre ia para o trabalho de camisa de banda ou de camisa de gravadora. Então eu já conheci pessoas, você gosta da gravadora tal, do disco tal, etc. Enfim, é o que eu já tinha falado. E
É isso aqui, a questão da comunidade é muito importante no indie, né? A comunidade é o que vai gerar cena musical, e eu defendo essa hipótese, eu posso estar totalmente errado, mas existe a comunidade e existe a cena musical que é formada dentro dessa comunidade, em torno dessa comunidade, enfim. Então, estar envolvido numa comunidade indie é mais do que meramente um entretenimento. É como eu falei, é valorizar o trabalho na música como algo que não é só entretenimento. O lazer ganha uma importância muito grande a partir dessas gravadoras e não só, né? É construir uma identidade, né? Identidades são construídas, então a partir desse entretenimento que é visto como também um trabalho, as coisas se mesclam, você constrói identidade. E também, como eu falei, né? Não só com a sua comunidade, né? Mas também saber que está conectado com outras cenas indie ao redor do mundo, que é o que o Bennett fala. O William Straw começou com essa questão das cenas musicais em 91, e depois o Bennett começa a falar das cenas musicais locais, translocais, e depois agora, né, com os anos 2000 para cá, das cenas virtuais. Então, aí tem que citar o Adorno, não tem muito jeito de fugir, né? O estilo, né, as camisas com os artistas preferidos e até as gravadoras preferidas são parte do dia a dia desses jovens, como eu falei, era parte do meu dia, é parte do meu dia a dia. E o Adorno fala, né, quem assovia uma canção para si mesmo acaba dobrando-se a um ritual de socialização. É uma crítica que ele faz aqui, mas eu achei essa frase boa, porque, na verdade, no indie você não está assoviando uma canção, né? Você está mostrando o que você é ali, o que você gosta, e existe um ritual de socialização em torno desse teu modus operandi, né, dessa vestuário, etc. e tal. É uma espécie de comportamento tribal de reconhecimento e identidade, como eu falei, e o gosto converte-se em um meio de defesa, né? Defesa eu entendo aí como uma distinção dessa sociedade, uma sociedade careta, uma sociedade que oprime em certos momentos, e você usa do seu gosto para criar afetos e para criar novas identidades e novas formas de trabalho, inclusive. Ou seja, né, o costume, o hábitos, né, que o Bourdieu fala muito, eu uso um pouco o Bourdieu, mas no hábito não tem como fugir dele também, de usar camisetas de bandas ou gravadoras para expressar gostos, valores ou posicionamentos. As camisetas, por exemplo, ressoam e refletem os valores do music world em que você está inserido. Foi como eu falei antes. E é claro, tem uma questão muito, muito crucial aí também, que é a questão do consumo, que acho que só o consumo já vale um seminário à parte. O indie torna o consumo diferente. Ele dá valor ao consumo, não é uma mera troca de mercadoria por dinheiro. Você tem um disco de uma banda, às vezes eu tenho discos em CD, tem discos em vinil, mas pela questão do artefato, e o consumo muda. Como você encara o consumo muda muito quando você está inserido no indie. Isso acontece também muito na cena do heavy metal, acontece muito também no gótico também, e enfim, outras, mas no indie isso tem uma outra questão também do suporte dessas gravadoras. São gravadoras que vivem à margem de grandes orçamentos, não tem grandes orçamentos, vivem à margem das majors. Então você está aí também dando um suporte, está apoiando, né? Então por isso existem mercados hoje, o indie label market, de 2 em 2 meses eles abrem num lugar, numa cidade aqui da Europa ou do mundo até, é uma grande feira de gravadoras, enfim, mas isso aí também é papo para horas. E, continuando aqui, se você está vestindo uma camiseta obscura, na verdade de uma banda obscura, gente, desculpa, eu sou péssimo com apresentações, e alguém chega até você e entende que você gosta dessa banda, foi o que eu falei. Aqui vemos como as conexões sociais podem se desenvolver por causa do conhecimento subcultural compartilhado dentro, mas também entre localidades. Foi o que eu falei das cenas locais, das cenas translocais, das cenas virtuais. Você acaba fazendo amizades e acaba trocando informações com pessoas do mundo inteiro hoje, né? Mais ainda, por conta dessa conexão afetiva do que você usa e do que você ouve, mas principalmente usando o seu corpo para dizer, olha, eu gosto da banda tal, eu gosto da gravadora tal, eu sou assim. Diz muito sobre você. E, bom, só para terminar aqui, né, se um ator em uma cena musical indie vê na rua um indivíduo com uma t-shirt de uma banda ou artista relacionado com indie, mesmo sendo inglês, americano, enfim, ele produz na mente vários signos, como, por exemplo, foi o que eu acabei de falar também, que ele gosta das mesmas bandas que eu, ele pode vir a ter uma banda, eu vou querer conhecer a banda dele, ele pode querer montar uma banda comigo, né, dependendo da relação de amizade, ele pode
participar da minha cena musical, ele pode montar uma gravadora, ele pode ter uma gravadora, ele pode me convidar para participar da cena dele, enfim. Tudo isso representa uma questão muito, muito forte aqui no indie, que é o afeto, né? A questão do afeto. Bom, é isso. E só para passar uma base de dados que eu tenho sobre as gravadoras indie aqui em Portugal, que é o espectro da o escopo da minha tese. E, enfim, vocês podem ver, apesar de Portugal ser um país de uma dimensão bem reduzida, existem vários selos. Eu fiquei louco na primeira vez que eu montei quando eu fui montando essa base de dados, e eu tive que reduzir para 18, apesar de meus orientadores quererem que eu falasse mais, mas enfim, não dá. Então é um pequeno mapa, nem tem todas aí, né, de onde as gravadoras estão mais ou menos sediadas aqui em Portugal. E eu fiquei impressionado com a produção indie também, enfim. Todo indie é independente, mas nem todo independente é indie. Da produção indie aqui em Portugal e dessa questão das camisetas, as pessoas. Tem uma gravadora que é tida como emblemática, que é a Ama Romanta, nos anos 80, que quando fala em Ama Romanta, até mesmo quem não é indie conhece. Então, o indie aqui se mistura muito nas questões do mercado, porque aqui, mais ainda, em mercados periféricos, né, menores, mais ainda o indie é uma saída para você poder veicular bandas, veicular artistas, porque o mercado não consegue absorver todas esses artistas, essas bandas. Então, o indie é mais do que vital para o funcionamento da indústria fonográfica. Mas isso eu discuto melhor na minha tese. E é isso, como eu falei, são mais de 180 selos, 35 cidades, regiões, bairros, enfim, a maioria dessas gravadoras localizadas em Lisboa, no Porto e Coimbra. E aqui tem uma frase que eu gosto muito de sempre terminar as minhas apresentações, que é da Deborah Cohen, que saiu numa matéria do How Indie Rock Changed the World, do The Atlantic, que é, se você estava, né, mais ou menos ali na casa dos 30, quando o Muro de Berlim caiu, o indie provavelmente não significava muita coisa. Mas, por outro lado, se você estava na sua adolescência ou nos seus 20, né, 20 e poucos anos, especialmente se você era, né, um garoto branco e magrelo, eu de novo, e usava óculos, eu de novo, possivelmente o indie soava como uma comunidade, né, até mesmo salvação. Eu posso dizer que, romanticamente falando, né, eu considero o indie assim como ter começado a ouvir a música indie uma salvação, porque eu achei meu lugar no mundo enquanto adolescente, né, enquanto pessoa, e comecei a produzir, comecei a ter banda por conta disso, enfim. E a questão do romantismo também é uma coisa que a gente pode debater daqui a pouco, e é uma coisa que eu falo muito na minha tese também, o João levantou também, do romantismo, etc., do mainstream quanto independente. A gente pode debater com mais propriedade daqui a pouco, mais tempo. E é isso. Essa é uma playlist que eu fiz no Spotify sobre a minha tese, que é a Passion Demos and Tapes, a Portuguese Music Indie Cartography. O nome foi dado pela Paula Guerra, que é um dos meus orientadores. Acho que muita gente aqui conhece a Paula. E ela deu o nome da minha tese e acabou sendo o nome também dessa playlist. Quem quiser ouvir lá, só tem coisa indie portuguesa de 1982 a 2017. E em breve eu vou fazer mais uma página no Facebook para falar mais da minha tese também, que é a Demos and Tapes. E é isso. Esse é o meu e-mail para quem quiser, de repente, trocar ideia, perguntar mais coisas, enfim, me ensinar coisas, porque eu acho que eu estou aqui mais para aprender do que para realmente falar do que eu sei. Esse luisalberto.moura@gmail. Quem quiser anotar e me escrever, nossa, eu fico horas trocando a ideia sobre esse assunto. E é isso. Obrigado, gente. Foi ótimo. Valeu. Legal, Luiz. Obrigada. Então, agora a gente vai começar, né? Vai disponibilizar o chat para as pessoas começarem a fazer as perguntas, né? Já estão vindo os elogios, as perguntas a gente também espera que venham logo. E eu vou aproveitar, né, a minha condição aqui de mediadora para fazer uma pergunta para cada um de vocês, né? Gostaria de fazer muitas mais, mas também não vou abusar dessa condição. Então, eu vou começar com o João. João,
a gente, quando pensa, né, o surgimento da cultura jovem no Brasil, ele chega mesmo, como você falou, muito olhando por esse viés da violência, né? Existia aquele pânico moral, um pouco falando dessa cultura jovem, né? Inclusive com até uma tipificação criminal, né? A gente tinha um crime que é a delinquência juvenil, né? Que ele só pode ser praticado pelo jovem, né? Então existia esse pânico moral ligado, de certa forma, à cultura jovem, que faz com que, para inserir dentro desse universo do consumo, houve uma certa domesticação dessa cultura, né? Eu acho que talvez a maneira mais clara de ver isso é quando a gente pensa no rock and roll transformado em iê, 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 né? No Roberto, no Erasmo e na ternurinha, né? Nada que era exatamente a imagem do rock and roll fora do Brasil, ele vem domesticado, né? O punk, quando chega, eu me lembro de estudando a revista Pop, até que alguém vai falar numa mesa, acho que amanhã, tem um editorial apresentando o punk para o jovem brasileiro na revista Pop. E é muito curioso, porque ele aparece por uma banda chamada Made in Brasil, que nunca foi uma banda de punk, né? A única coisa punk que tinha na edição era como se fosse queimada a borda da revista, aquele efeito queimado, e as roupas eram amarelas, vermelhas, todas coloridas, né? Naquela famosa tropicalização a qualquer custo da moda brasileira, né? E foi uma tentativa, digamos, de tornar mais palatável, mas que não emplaca. Então, a gente não teve, né, um programa Jovem Guarda para o punk, a gente não teve ninguém que, digamos assim, assumiu essa domesticação do punk. Eu queria saber se você acha que é nesse sentido que ele se torna tão regional, né? Porque ele vai acontecer no espaço público da rua mesmo, né? Aqui em São Paulo tem as regiões, principalmente Zona Norte, né? Galeria do Rock, se tornam os espaços do punk mesmo, né? E na sua própria comunicação, né? Os fanzines, os festivais, a gente não tem uma interlocução, né, muito entre os grupos, e aí a gente acaba com essa regionalização que impede, né, que até hoje a gente conheça mesmo, né? Existem alguns livros, como você falou, alguns estudos já, mas de fato uma dimensão Brasil, né? Da propagação do punk. A gente tem sempre essa visão muito pequena, né? Ele acabou virando um pouco uma peça de humor, né? O punk do Angeli, ele virou esse estereótipo um pouco engraçado, né? Em alguns programas humorísticos, né? Mas a gente perdeu realmente a dimensão cultural. E eu sempre falo isso para os meus alunos, assim, o quanto ele foi um processo de longo prazo, porque hoje, quando a gente olha todo mundo vestido de calça rasgada, tudo bem que, né, algumas marcas, como, né, alguns criadores como a Rei Kawakubo, como a De Garçom, trouxeram isso para as passarelas, mas, de fato, quem trouxe o rasgado, o puído, né, e fez ele democraticamente entrar no guarda-roupa de todo mundo foi o punk, assim como o seu material gráfico, né, o fanzine, os flyers, né, ele dá um pouco uma sensação de um movimento curto no Brasil, mas que tem essa extensão, né, lenta, essa lenta difusão, né, e talvez muito por essa dificuldade que ele teve de entrar, né, no jornal, na revista, na televisão, a não ser por essa, né, por essa imagem estereotipada, né, da brincadeira aí, né. Eu queria saber um pouco se você acha que é isso que acontece, essa regionalização. E para o Luiz, essa coisa mesmo do indie, eu acho que ele está muito dentro dessa ideia da cultura do fã, né? Um consumidor dedicado que compra a camiseta, o bottom, a caneca, a bolsa, e que reconhece no outro, né? E que é capaz de saber todos os detalhes daquele universo. Então, eu acho que ele se insere muito dentro de uma literatura, né? Também hoje que a gente tem já sobre a cultura dos fãs. Mas o que eu queria te perguntar é se você acha que ainda é possível usar esse termo hoje, né? Porque, de fato, quando você começa a ter a gravação, né, as gravadoras independentes, existia sempre um grande gargalo que era a distribuição. Tanto que muitas vezes eles faziam uma parceria com os majors, né? Era uma gravação, um selo tal, distribuído pela Continental, né? E hoje, né? Hoje, depois do Grave Yourself, a gente tem o Broadcast Yourself, né? YouTube muda tudo. E se a gente pensar, por exemplo, o que é o Condzilla hoje, como produtor e como canal,
né? O canal mais acessado do Brasil de música, né? É assustador. Um vídeo do Condzilla que sai hoje, ele tem 1 milhão de visualizações até amanhã, né? É assim assustador, assim, a rapidez, né? Então, existe ainda um independente ou é todo mundo mais ou menos independente e dependente, na verdade, né, dessa nova estrutura de tecnologia e das redes sociais, né? Eu acho que é mais todo mundo mais dependente, mas queria ouvir vocês aí. Agora eu vou olhar aqui o chat para passar para vocês as perguntas. Aqui, deixa eu achar. As perguntas são compridas, hein? Tem a Elizabeth está pedindo para o João comentar essa rede internacional de estudos que você citou, tá, João? E como é que isso acontece? A Helena, também cientista social, perguntou o que o João acha, né, dessas culturas juvenis resistentes, como o hip hop aqui no Brasil, né? Se elas expressam suas inquietudes, questionamentos, contexto histórico, político, fazendo uma comparação do punk da Inglaterra com o hip hop brasileiro, né? Nessa postura do vestir e da música. Maria Cláudia tem uma pergunta para o Luiz, né? Associou o indie como, né, essa associação do indie à cultura juvenil, mas se hoje é tão ligada à cultura juvenil, né? A Maria Cláudia também é fã, tem sua coleção de camiseta, né? E também comenta exatamente essa, né, essa cultura que eles não hoje, na verdade, os jovens não entendem, né? Se realmente esse é um termo mais dessa cena 90-2000, se isso está atualizado para eles hoje ou se é, né, uma coisa aí dos quarentões ou trintões. E a Beth também para o Luiz, se no Brasil o mercado de música independente, que vem da década de 70, ele gostaria de saber se entre as gravadoras portuguesas há essa diversidade de estilos musicais, ou se é tudo indie rock. Né? Boa. E aí tem uma pergunta também para o João, que é do Roberto Ângelo da Costa. Aqui, saudações hardcoreanas. Está lendo o livro Sobre os Filhos e Convictos, me sinto representado nele, Straight Head, desde 93. E a pergunta sobre a potência imagética das referências de transgressão são signos apropriados do punk pela moda ou se o punk se apropriou desses signos, né? E a outra pergunta, do ponto de vista das políticas públicas, como o movimento punk hardcore SXZ poderia receber suporte enquanto cultura subversiva. E, finalmente, da Helena Candiota, na sua opinião, Luiz, a cultura indie dá acesso a todas as pessoas, independente de classe social? Também é uma boa pergunta. Então, assim, tem um monte de coisa para vocês, hein, gente? Vamos lá. Pode começar aí, João. Então, acho que a gente começa pela ordem. Estava no modo silencioso e apareceu uma mensagem aqui. A gente responde, assim, eu respondo em blocos, eu respondo uma, o Luiz responde outra. Eu acho melhor responder em bloco, João, você e depois o Luiz. E aí, de repente, no meio, vocês também se falam. Tá. Então, primeiro, o seu comentário, né, sobre essa questão da regionalização, né? De fato, o punk ele é extremamente diverso, né? Eu acho que é uma questão que a gente já precisa, né, precisa colocar, né? Mesmo que a gente pode dizer que haja uma influência, vamos dizer assim, bastante presente, né, do punk, especialmente do punk inglês, né, no punk brasileiro, né, do punk nacional. E é muito curioso, assim, cada vez que eu leio com o punk eu encontro as conexões assim muito interessantes, assim, do tipo das pessoas que jovens que lá no meados dos anos 80 eles comunicavam, trocavam cartas com bandas do leste europeu, sabe? Então, assim, é muito mais... então, assim, tem uma coisa do hardcore punk, do hardcore, né? E que já é mais uma tradição, né? De bandas, assim, tipo Discharge, Extreme Noise Terror, que são as bandas mais barulhentas, assim, que eles são muito influenciadas, né? E é muito interessante que
né, a influência dessas bandas veio muito mais também de um contexto de precariedade, né, muitas vezes vivenciados pelos próprios membros dessas bandas lá desses lugares, né? Então, assim, por isso que eu falo assim, essa ideia de pensar o punk muito diverso, né? Porque ele tem todos os seus desdobramentos, né? O Roberto falou o Straight, né? Que é um objeto assim privilegiado de estudo, né? Então, assim, eu passei, ainda continuo estudando, mas assim, uns 10 anos que eu estudo Straight. Tem um livro publicado sobre Straight no Brasil, que é sobre filme de convicção, é um desdobramento, né? O emo, né? É um desdobramento do punk ou do indie também, né? Então, aqui, esses tensionamentos que existem, né, que a gente chama de... As pessoas brincam muito, né, porque existe assim, o punk, né, o punk de periferia, né, existe o punk muito conectado né, às questões políticas mesmo, né, especialmente ao anarquismo, né, que organiza gigs, que publica fanzines, né, que reúne pessoas para debater determinados temas. E existe também o punk, que é somente, vamos dizer assim, enquanto gênero musical, mesmo que, sobre alguns aspectos, essas coisas estejam conectadas, né? Então, tem uma turma que fala assim, porque vou usar aquela terminologia burguesiana, né? É um campo, mesmo que não seja, né? Eu acho que essa ideia de campo é muito engessada, mas, assim, existe também os diferentes capitais subculturais que são negociados em torno de legitimidade, né? Então, né, essa coisa que eu comentei durante a fala, né? Do que define um punk de fato, né? Então, por exemplo, aos tensionamentos, né? Quem é punk de fato da periferia, que realmente se coloca como anarcopunk, eles dizem ele fala assim, o punk de Vans não é punk. O Vans é aquela marca, né, bastante conhecida dos skatistas, né? Então, assim, e a gente sabe que se a gente pensasse no espectro global, assim, na Califórnia, né, foi um berço do punk rock, né, do punk rock melódico, tem várias bandas de lá, NoFX, Bad Religion, né, desde os clássicos, assim, as mais contemporâneas, assim. Então, assim, para muitas pessoas ligadas ao punk, ao anarcopunk, essas bandas não são punks. Talvez, assim, algumas lá, sei lá, os Circle Jerks, né, o próprio Bad Religion como referências, porque de fato são bandas politizadas, né? Isso que você estava comentando no início, né, sobre de como é que o punk chegou muito domesticado aqui no Brasil a partir dessas revistas da revista Pop, né? Eu fiquei me lembrando agora da capa do disco do Pepeu Gomes, né? O Pepeu Gomes era né, que se colocava como punk também. Ele tinha um cabelo, ele colocava um cabelo assim meio topetudo, meio moicano, roupas super coloridas. Aí que tem o punk new wave, né? Então, assim, como sempre tem esse gap também, distanciamento, né? Outro dia um amigo mandou para mim também um quadrinho do Gugu Liberato, né? Um quadrinho que era ele de punk, né? Ele com o moicaninho, assim, com a jaquetinha, e de como é que foi realmente, de fato, né? Para tornar algo palatável, né? Algo, né, midiático, eles precisavam ter essa roupagem, né? Enquanto isso, né, na periferia era porradaria de gangue, né? A gente sabe que o punk é uma cultura de gangue, né? Então surgiu inicialmente assim, as pessoas era tudo territorializado, né? Tinha os diferentes grupos, as diferentes gangues. Então quando eles entravam, né, se encontravam, então assim, era porradaria até mesmo e mortes, né? Então assim, teve toda a história, né, do incêndio no Teatro da PUC, né, que também foi um caso, né, bastante clássico. Teve um show, né, um show punk, e teve uma história que teve uma pessoa, né, infiltrada, ou pessoas infiltradas que foram lá, tocaram fogo no teatro, no Tuca lá, para depois culpar os punks, né, para dizer que realmente... E depois foi justamente aí que o punk começou a ter uma visibilidade mais política, que o Clemente se juntou com os outros punks e escreveu uma carta que depois foi publicada no jornal, né? Então, assim, e é muito interessante também se a gente pensar, porque sobre alguns aspectos o punk só é muito datado, né? Se a gente pensar assim, nossa, punk, você falando sobre punk em pleno 2020, tá? Punk é algo lá dos anos 80, né? Mas eu penso que nesse contexto mais contemporâneo ele sobrevive com todas as suas, sabe, com todas as suas controvérsias, né? Então eu acho que hoje o punk ele sabe lidar muito mais com essas questões sabe, de mainstream, de independente. Então a gente vê grupos, né, por exemplo, sei lá, que tem a sua, né, banda como Ratos de Porão, né, que é bastante conhecido, né, a banda do João Gordo, né, que tem o seu, né, a gente sabe que o punk tem um mercado paralelo. A gente fala às vezes, isso é mercado, não é mercado, não sabe que existe um mercado menor e que circula, né? Então, você tem grupos como, sei lá, o Dead Fish, que não é uma banda
punk clássico, estricto sensu, mas é uma banda de hardcore melódico que vende muito, que vende seus produtos. Então tem um mercado ali que funciona, né? Bom, não sei se eu respondi os teus questionamentos, era muito mais para colocar algumas questões que não teve uma pergunta direcionada, né? Mas a outra, né, a pergunta da Elizabeth foi sobre a rede, né? Sobre o Punk Scholars. Então, a Punk Scholars Network Brasil, como falei, é uma célula da Punk Scholars Network, que é uma rede internacional. Aí tem pesquisadores, né, professores pesquisadores de diferentes países, assim, mas especialmente dos Estados Unidos, né, e na Inglaterra. Tem Matt Grimes, Mike Deans, né, acho que a própria Paula Guerra, que o Luiz, que é a orientadora do Luiz, faz parte também. Então, assim, eu sempre tive, né, assim, essa interesse, né, em criar algo mais consolidado para discutir esse fenômeno aqui, porque eu conheço várias pessoas que trabalham, escreveram dissertações, escreveram teses, publicaram livros, que participam de grupos de pesquisa, que trabalham com o tema do punk, mas todo mundo muito pulverizado, né? Então, assim, eu escrevi para eles lá e perguntei como era essa ideia de filiação. Enfim, eles jogaram assim, a batata quente na minha mão e falou: olha, abre aí, cria uma célula no Brasil, junta esse pessoal e pronto, você já tem aí uma Punk Scholars Network Brasil. Então está sendo muito interessante, porque, né, foi a oportunidade de eu conhecer, né, várias pessoas, a gente tem reuniões assim mensais e a gente já tem publicações, né, de um livro e de dossiês também que estão engatilhadas. E a gente vai ter um evento agora, um seminário que vai acontecer na última semana de janeiro, né, o primeiro seminário do Punk Scholars, e a gente vai ter 2 mesas bem interessantes, uma sobre interseccionalidade, né, onde a gente vai ter a participação, né, de 3 mulheres do punk, né, nacional, do punk brasileiro, e uma outra sobre memória e colecionismo, assim, para pensar um pouco dos arquivos produzidos sobre o tema, né. Uma outra questão que agora o nome da pessoa não lembro agora, mas foi sobre cultura de resistência, né? Cadê? Helena, né? Cientista social. Eu penso que sim, né? Eu acho que esse embate, né? Como eu coloquei durante a fala sobre cultura e política, né? Eu particularmente penso, né, que performance, que a corporalidade, né, a expressividade, a forma como me coloco na esfera pública é também uma forma de resistência, é também uma forma de confrontação, né, do status quo, né? Eu deixo essas questões muito mais para os meus interlocutores, assim, porque a gente sabe que existem cisões. Então, por exemplo, dentro do próprio punk, como eu coloquei, os anarcopunks, talvez eles percebam, né, essas bandas que supervalorizam a dimensão musical em detrimento da dimensão política, como bandas que, não vou dizer que fazem um desserviço, mas que não são, né, eles não divulgam punk de uma maneira, vamos dizer assim, adequada, né, de uma maneira correta, né. Então, mas eu deixo muito mais como uma discussão entre os próprios adeptos. Eu sou um adepto do estilo de vida, né? Eu me coloco como um punk também, porque eu tenho banda desde moleque, assim, que sou envolvido com a cena, né? Com essa cena musical, então consumo esse tipo de material, participei de coletivo, já produzi fanzine, né? Já tive manifestação, assim, já toquei em várias gigs, tenho banda de punk hardcore, não sou não vou dizer que eu sou um punk desses que vive em squat, até porque a realidade no Brasil é bem diferente. A gente não tem punk que vive em squat por aqui, né? Mas né, eu acho que eu penso que essas culturas, todas essas culturas juvenis, né, eu acho principalmente no contexto contemporâneo, a gente tem um conjunto de pautas extremamente interessantes, né? A gente está discutindo, por exemplo, pensando no hip hop, né? Então a gente tem os saraus de poesia, a gente tem as batalhas de rima, e a gente sabe, né, como né, o corpo negro, né, e as práticas da população negra são extremamente estigmatizadas no país. Então, quando esse jovem pega o microfone, né, impõe a sua fala, né, e conta a sua história, é uma maneira também de resistir e de confrontar, né, esse discurso hegemônico que diz que ele não deve ter espaço, né? Então, eu entendo que sim, esses jovens fazem parte de uma cultura de resistência, assim como várias outras, né, que a gente pode ter por aí. Já o Roberto, obrigado, Roberto, saudações também hardcoreanas. Ele perguntou sobre, ele falou que é Stray Edge desde 93, então realmente, de fato,
ele é lá né, pegou o surgimento do Stray Edge mesmo, né? Porque o Stray Edge no Brasil é algo, né, que também que veio ali né, no início dos anos 90 e que teve vamos dizer assim, o seu período áureo ali no início dos anos 2000. Ele perguntou sobre a potência imagética e as referências de transgressão que se apropriadas do punk pela moda ou se o punk se apropriou desses signos. Eu acho que é um movimento aí, tudo quanto dialético, né? Acho que é difícil a gente realmente dizer o que, né? O que é o que aí, quem se apropriou do quê? Porque a gente pode dizer no primeiro momento, né, que todas essas referências, né, do moicano, do cabelo espetado, dos braceletes, né? Então assim, tem essa imagem do punk lá fora, né, que foi absolvido. Eu diria não necessariamente do universo da moda, né, da moda propriamente dita, né? Eu acho que a moda, né, a moda no contexto mais contemporâneo, né, supervaloriza essas dimensões, de personalidade, de atitude. Então eles se apropriam desses referenciais, né? A ideia da transgressão, né? Eu acho que a gente precisa da domesticação da transgressão, né? Isso me lembrou muito o documentário Picho. Eu não sei se vocês já assistiram esse documentário, que é extremamente interessante. Então, aquela intervenção que eles fazem na Belas Artes, ali naquela galeria, é extremamente interessante, né? Então, assim, convites que pessoas recebem para pichar num painel, sei lá, numa galeria em Berlim, né? Por exemplo, assim. E a questão é toda... no painel destinado à pichação pode, mas pichar nos muros onde que não é destinado não pode, né? Então a gente se pergunta muito sobre essas confrontações também, né? Eu penso que é um movimento muito dialético, porque também o punk ele foi se ressignificando, como eu falei, hoje a gente fala do punk de vans, né? É muito comum também, assim, é uma moda que veio muito da cultura do skate da Califórnia e que também os punks aqui se apropriaram. Então você vê essas bandas, né? Como eu falei, tipo lá, Dead Fish, que são aí hardcore melódico, emo, mesmo que alguns digam, mas não é punk, né? Mas eles têm esse visual, né? Se apropriam desse estilo, né? E a outra questão é sobre as políticas públicas, né? Quando eu falei de políticas públicas, assim, né, no respeito a um incentivo a uma cultura subversiva, foi muito mais no sentido de políticas culturais que podem, por exemplo, dar oportunidade para essas pessoas, sei lá, montar bandas, sabe? Produzir coletivos, produzir fanzines, né? Fornecer material. A gente sabe que esse tipo de produção subversiva não tem, porque também a gente sabe que dentro dessa ideia que a gente chama de cultura, né, existe também uma disputa por aquilo que se entende como mais legítimo, como adequado, como apropriado. Então, não, isso serve, isso não serve, sabe? Então, eu vou dar para esse grupo aqui, para esse aqui eu não dou. Então, eu acho que é muito mais nesse sentido, assim, né, da gente pensar que de incentivos para, né, para os jovens, né, poderem produzir, né, música, produzir literatura, né, independente, né, vamos dizer assim, do nicho ou do estilo que ele está conectado. Eu acho que a última, acho que tem mais uma questão, tem mais alguma? Não sei se somente essa. Por enquanto só. Então, a gente Só, vai né? ouvir o Luiz Pronto, agora. tudo bem. Perfeito. Espero que tenha dado para Obrigada, fazer João. muito rápido. A gente vai... Foi ótimo, João. Só queria fazer só umas pontuações antes de responder as perguntas. Sobre o Punk Scholar Network. É uma coisa bem bacana, eu atesto aqui, porque eu apresentei um trabalho no congresso deles em 2017, em Bolton, ali do lado de Manchester, sobre um punk aqui, o João Ribas, um artigo que eu escrevi sobre um punk. Posso depois, se você quiser, João, posso te passar, porque é muito interessante essa questão aqui em Portugal e como ele é ligado diretamente ao mainstream. Que, enfim, a gente sabe, né? O Sex Pistols, Clash, essas coisas, todo mundo vinha da EMI, da Warner, enfim, da CBS, essas coisas todas. E tem uma frase, como você falou, depois eu ia comentar sobre quem criou o punk ou não. No Kismith, que é o congresso que a Paula Guerra faz, acho que foi em 2016, o Don Letts estava lá e ele falou uma frase que eu achei, todo mundo começou a rir, eu achei incrível, tipo assim, os americanos acham que eles inventaram o punk, só que eles não sabem que eles estão sempre 20 anos atrás da gente. Porque quem inventou o punk foi a gente. Então, Don Letts, para quem não sabe, é um cineasta muito ligado ao Clash no começo. Teve até uma banda, acho que com Joe Strummer, depois, se eu não me engano.
Então, realmente, eles se acham, né, que quem criou o punk foram eles mesmos. E sobre a questão do punk de vans, me veio à cabeça agora uma coisa muito interessante. Eu fui para Nova York antes dessa loucura toda e fiz questão de ir onde era o CBGB's. Questão, assim, eu tinha que ir lá. E eu fiquei impressionado porque tinha uma loja do John Varvatos lá, né? Uma loja do John Varvatos. Nossa, a meca do punk. E o mais engraçado ainda é que o John Varvatos tinha uma linha, acho que era de Vans ou de All-Star, não vou lembrar agora, do Ramones. E o John Varvatos produziu a série do Iggy Pop chamada Punk, que se vocês não viram, vejam, porque é maravilhosa. Acho que é uma das melhores séries que eu já vi sobre música na minha vida. E ele produziu, ou seja, ele deve gostar de punk, mas é a questão do capitalismo. Ele estava lá, montou a loja dele, deve ter ficado super feliz de montar a loja no CBGB's, e produziu tênis e produziu a série do Iggy Pop. Eu só queria pontuar isso, que eu achei muito interessante sobre o que você falou. Respondendo aqui as perguntas, acho que a sua pergunta, Maria Eduarda, você me perguntou, né, se ainda existia o independente, não era? Se o independente era um termo que se pudesse usar. E eu acho que a sua pergunta tem muito a ver com a da Maria Cláudia. E ela pergunta, né, que se eu associei a cultura juvenil e que se hoje ainda é ligado à cultura juvenil, essas coisas. Eu acho que, assim, como eu faço na minha tese, eu acho que a gente precisa dividir o indie como é uma coisa muito mercadológica e muito, eu esqueci o termo agora, mas de procedimentos, de métodos. Eu acho que ele foi se adaptando ao longo dos anos. Então, quando a Maria Cláudia fala parece coisa de trintão ou quarentão, no meu caso, é porque a gente tem uma visão ainda, né, a visão romântica do indie, né? A visão do indie romântico que a gente, nossa, eu conheço mais bandas que vocês, era aquela coisa linda dos anos 90, né, do Pavement e, sei lá, do Yo La Tengo e etc e tal, do Ride, do Teenage Fan Club. Mas o indie ele tem a capacidade de ser vanguarda nas questões do mercado. E como é um gênero que provém do mercado, nada mais natural que ele também se transforme seguindo as mudanças do mercado. Então, eu acho que assim, o indie existe, o termo indie você pode usar, claro que eu uso, assim, eu uso na minha tese muito, eu falo sobre o indie, só que a gente precisa olhar o indie contextualizando na época, em cada época. Então, por exemplo, nos anos 80 era uma questão de resistência, eles surgem no final, a Off Trade e a Factory surgem no final dos anos 70, desculpa, mas se expandem nos anos 80. Então, é uma cultura de resistência, uma cultura de expansão nos anos 90, porque o Nevermind do Nirvana chegou como estourou e todo mundo, de repente, todas as gravadoras, as majors, queriam o seu Nirvana. Então, na minha tese tem um livro, a biografia do Yo La Tengo, e tem um livro também sobre a Merge Records, que é do Superchunk, do cara do Superchunk. É o Mac alguma coisa, eu sou péssimo para nome. E exatamente isso, naquela época, as majors investiam em qualquer banda que aparecesse no mercado, principalmente americano, porque todo mundo queria um novo Nirvana. Então, foi um momento de expansão. Nos anos 2000, se viu, né, e eu falo disso porque minha tese é focada nas gravadoras indie em Portugal, você tem que alargar os seus métodos de negócio. Então, uma gravadora indie não podia ficar só vendendo discos. Ela precisava vender merchandising, ela precisava criar festivais, ela precisava começar a se profissionalizar para serviços de assessoria de imprensa. Hoje existe uma associação mundial, né, de gravadoras indie que presta esse serviço, né, de assessoria para novas gravadoras, etc. E a profissionalização agora nos anos 2010, porque eles viram que eles podiam competir com as majors, depois da crise dos anos 2000, né, das gravadoras, e tem um livro maravilhoso, eu posso pegar depois ali, se alguém quiser ler sobre o mercado no ano 2000, que é Quando a Música Ficou Grátis. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida, do Stephen Witt, e devia até virar série, inclusive, porque o livro é maravilhoso, então ele fala muito isso. A crise gerou, né, porque aqui você tinha aqui as indies independentes, né, independente, eu nem falo muito, e aqui as majors, né, cada uma no seu mercado. As majors, de repente, abriram mão daquilo que não era retorno imediato e criou um vácuo ali. E a gente começaram a perceber que podia entrar nesse vácuo, podiam ganhar mercado nisso. Então, o que acabou foi a visão romântica do indie. Essa visão romântica do indie, eu acho que acabou. E a Maria Cláudia fala aqui, né, que
Sim, e por isso se alastra por outras faixas etárias. Eu posso me considerar que indie no Brasil virou uma coisa meio pejorativa, né? Quando eu morava aí, o indie era uma coisa meio... esse cara é indie, esse cara, ou seja, o chato, não gosta de nada. Tudo bem, eu sou mesmo. Mas o metido a entender de música. Mas eu acho que você tem que ver também essa questão da faixa etária por contextualizar mesmo, né? Assim, dos anos 80, dos anos 90. Eu sou ainda um fanático, assim, eu assino listas de gravadoras até hoje, e do Bandcamp, etc., que eu fico ouvindo bandas novas o tempo inteiro. Então, quando ela fala que o público consumidor é o principal do indie, sim, o público consumidor continua sendo o que move, né, o indie, porque ele está dentro toda essa estética que eu falei, né, de ser o diferente, etc. e tal, que atesta o modus operandi dessas gravadoras. O que acontece hoje é que essas gravadoras hoje são mais profissionais. Eu fiz uma apresentação com um grupo de pesquisa que eu tenho aí também em Juiz de Fora, que é o Ressonâncias, e eu chamei o Hugo Ferreira, que é da Omnicord Records aqui de Portugal, de Leiria, uma cidade, e foi exatamente isso. É uma microempresa, desculpa, mas o que difere ela? Porque ela trabalha com as questões do afeto, da família, todo mundo, assim, da amizade, etc. Então, assim, a ideologia que se mantém, os modos operandi que mudaram ao longo dos anos. Não sei se eu consegui responder. Mas, sim, senão, enfim, para responder os outros, a Elizabeth me perguntou se, né, o mercado independente vem da década de 70, eu gostaria de saber se gravadoras portuguesas há uma diversidade de estilos musicais, são todas do indie rock. Eu acho incrível, eu adorei essa pergunta, porque vai exatamente aquilo. Porque quando você fala indie rock, tudo bem, ela colocou indie rock, aí você tem uma subdivisão aí. Mas quando você fala indie, e eu falei isso na apresentação e falo isso na minha tese, te remete justamente à época que esse termo foi criado, que foi na década de 90, no início final da década de 80, começo da década de 90, onde a música feita era aquela música de guitarras, vocal melodioso, às vezes o lo-fi, né, que foi praticadíssimo pelo Sabbath, pelo Dinosaur Jr., pelo Guided by Voices, pelo Galaxy 500, enfim, aquela estética do lo-fi que virou uma estética porque as bandas gravavam como dava, né? Elas não queriam gravar com qualidade inferior, mas é uma estética. Então, e é por isso que, assim, que eu brigo muito quando alguém fala do indie. Eu falo, não, gente, indie é um modus operandi e é uma forma de estar no mundo. A sonoridade, aí são diferentes. Aí você tem uma sonoridade mais guitar, enfim. Mas, por exemplo, respondendo agora a pergunta diretamente, sim, a diversidade é incrível. Você não é a mesma gravadora, você tem artistas pop, no sentido de construção musical, e você tem gente muito experimental, e você tem gente dance music também, que está incorporado também nessa ideologia do indie. E só fazendo um self-jabá aqui, eu tenho um programa de rádio pela electradio.com.br, que é exatamente só sobre gravadoras indie portuguesas. Então, toda semana eu falo só de artistas, eu passo só artistas indie portugueses. E a diversidade é incrível, é impressionante. Assim, como eu falei, é um país de dimensões muito reduzidas, mas que tem uma produção musical riquíssima, riquíssima, riquíssima. Tem problemas, como toda cena tem, eu tenho problemas com esses problemas, porque, enfim, é um povo ainda, é um nicho muito fechado, mas sim, a diversidade é enorme. E você pode chamar uma banda mais experimental de indie, uma banda mais guitarrada de indie, uma banda de uma música eletrônica também indie. O que depende é a ideologia que vem por trás, é o que eu defendo. Uma banda de metal pode ser indie, aí já é mais difícil, porque o metal tem sua própria ideologia, o hip hop tem sua própria ideologia. Então, a dance music também, mas na questão do modus operandi que eu sigo. Mas sim, uma diversidade é incrível e recomendo muito as pessoas a conhecerem. A minha playlist está lá, eu tenho 2 playlists sobre música indie portuguesa, que se vocês depois quiserem eu posso botar aqui, que é o Indie Tuga, que é o nome do meu programa, e essa outra que eu mostrei. Mas sim, é riquíssima e me surpreendeu. E tem uma coisa que me surpreende, que é muito legal, me surpreendeu muito, que eu achei muito bacana, talvez por estar na Europa e pela proximidade, de você ter que sair desse mercado pequeno para tentar se expandir, é a aceitação total do inglês, por exemplo. As bandas em inglês aqui, no Brasil, a gente sabe, banda em inglês no Brasil, por exemplo, eu tenho aqui os discos, comprei até quando a última vez que foi no Brasil, Second Come, Pelves, Low Dream, Killing Chainsaw. Não é muito aceito, né? Apesar do Sepultura ter sido o estouro que foi, mas música em inglês no Brasil não pega muito. E aqui em Portugal é aceitável, é totalmente aceitável. Há bandas
que fazem o The Gift, por exemplo, que é uma das bandas, não é indie, mas não é mais indie, né? Cresceram, foram para uma major, uma das maiores bandas de Portugal, canta inglês. Então, isso foi uma coisa que eu achei bem bacana. Então, a diversidade vem daí também. Não só da sonoridade, mas também das expressões. Não sei se... Bom, espero ter respondido. A Helena me perguntou, na sua opinião, a cultura indie dá acesso a pessoas independentes de classe social? Sim, é a premissa do indie, né? Mas a gente sabe que esse tipo de música, esse tipo de rock, é uma coisa feita por gente que tem um acesso maior, né? Assim, as pessoas das classes sociais mais abaixo, eu odeio esse termo, mas classe social C e D vai procurar outro tipo de música, exatamente pela sua afiliação ideológica, ou sentimental, ou afetiva, né? Então, assim, mas sim, o indie, o João falou da precariedade, o punk ensinou ao indie a trabalhar na precariedade, então, a trabalhar com pouquíssimos recursos e pouquíssimos equipamentos e transformar restaurantes em lugar de show. Então, assim, se adaptar, mas sim, dá acesso, claro que dá. Só que tem essa questão financeira, né? Você precisa comprar instrumento, seu instrumento é caro, você precisa comprar discos. Agora não mais que o Spotify e os apps estão aí para ajudar, mas livros, etc. e tal. Então, assim, é uma cultura que é sim cara, mas não é impeditivo às pessoas de outras classes sociais. Eu não sou nenhum, pelo amor de Deus, eu sou classe média, estudante, bolsista, e, sim, estou totalmente imerso nessa cultura. E sempre fui, assim, desde... O João, né, fala que tem banda desde de garoto. Eu também tenho banda desde garoto, e minhas bandas sempre foram meio... A minha primeira banda foi meio hardcore melódica, mas era uma porcaria. Mas sempre bandas indie, desde que eu tenho, sei lá, 15, 16 anos, eu era cabeludo, enfim, etc. E o Roberto aqui faz uma pergunta bem bacana também, que é sobre a influência do Sonic Youth na moda e vice-versa. O Sonic Youth é uma das bandas mais importantes que existem. Eu acho que vale um programa, desculpa, um seminário só sobre o Sonic Youth. O Thurston Moore vinha, não sei se ele vem, deve vir ano que vem, por Keith Smith, para ser um key speaker. Porque o Sonic Youth é praticamente a materialização do indie nos Estados Unidos. Depois ele vai para uma grande gravadora também, etc. Mas quando o Sonic Youth surge, é um momento de afirmação das gravadoras indie nos Estados Unidos, até no mundo. O Sonic Youth foi uma das bandas mais influentes do rock, eu diria. E quando o indie está se afirmando, o Sonic Youth surge como já uma banda, né, literalmente fazendo barulho, as pessoas começaram a copiar o estilo dos caras, né? Assim, e aí esse estilo começou a ser copiado por outros jovens, que é a coisa do não estilo, como eu falei, da camiseta despojada, da calça, sei lá, velha, do tênis, etc. e tal. E além disso, a Kim Gordon, a baixista, virou um ícone, né? Virou um ícone para mulheres na época. Enfim, as mulheres podem falar muito melhor do que eu disso, mas a Kim Gordon virou um ícone. Então, quando a Kim Gordon começa a usar, tocar, né, uma banda, baixista de uma banda, cantar, ser envolvida com arte e usar, enfim, roupas, ela tem uma camisa maravilhosa que o punk não foi inventado para a Inglaterra, as garotas inventaram o punk. Então é isso, assim, e a Kim Deal foi o grande ícone, né, do feminino, acho que dos anos 90. E sim, como a Elisa está falando, né, gravou o clipe do desfile, foi o clipe, acho que foi Dirty Boots? Foi, não foi, Elisa? Acho que foi isso. E teve um também que é o Sugar Cane também, que ele grava, acho que é um dos dois, eu não lembro agora. Mas é isso, acho que o Sonic Youth tem uma grande influência, Sugar Cane, é isso mesmo. O Sonic Youth tem uma grande influência, não só musical, mas comportamental e, enfim, né, estética, né, de estilo na moda do indie naquela época. Acho que é isso. Acho que eu respondi. Se eu não respondi, por favor, apitem aí. Eu acho que respondeu, acho que assim, a gente poderia com certeza ficar muito mais tempo, né? Eu acho que a apresentação é uma coisa, mas o debate é onde, né, de fato, a gente faz a interação e ele é muito mais prazeroso para todo mundo, né? Mas a gente vai ter agora uma outra mesa, né? Então eu queria agradecer muitíssimo, João, Luiz. Eu acho que faz muito tempo que a gente não tem essa dinâmica tão bacana, né? Com esses aspectos que
não estão tão presentes, não só na discussão da música, mas também nessa relação com a moda, né? A gente tem que, realmente, a partir da segunda metade do século XX, a relação da moda com a música, ela se torna indissociável, principalmente para o masculino, né? O masculino, né, tem uma influência total aí dessa questão da cultura popular pela música. Então, a gente ficou bem feliz em ouvir vocês. Então, quero agradecer muitíssimo, queria agradecer as perguntas, a Elisa, que ajudou a gente aí, queria agradecer o convite também de poder estar aqui, poder assistir e participar. Então, é isso. Hoje não tem outra mesa? Eu achei que é amanhã, então, que tem outra mesa. Desculpa, Beth, eu me confundi com a programação. Então, alguém mais tem mais alguma questão? Beth, você quer fechar alguma coisa? Alguém mais vai falar? Maria Cláudia? Eu queria só, assim, na verdade, só perguntar, jogar umas perguntas, umas não, né? Jogar uma provocação aí pro Luiz, né? Sobre o trabalho dele, né? Sobre o indie, né? Que de fato é um conceito que é muito amorfo, né? Indie, né? Indie é tudo, né? Ele falou, é literatura, é cinema, é música, né? Não é um gênero musical, apesar de ele estar muito conectado, né? À música, né? E como você mesmo falou, as gravadoras aí tem um catálogo aí bastante diversificado, dance music, eletrônico, rock, né? Mas eu fiquei, eu acho que essa pergunta, né, você fala muito a questão de ideologia, né? E sabe que ideologia é um conceito, uma categoria que é muito caro, né? Tem uma tradição aí nas ciências sociais que trabalha e isso pensando desde, né, vamos dizer assim, ao Marx, né? Pensando assim a categoria, né, de ideologia, aí passa, né, pelos frankfurtianos, né, passa mais recentemente, sei lá, pelo Zizek, passa pelo o do mapa da ideologia lá, esqueci o nome dele agora. Bom, então são vários, né, é um conceito que também, e você usa, assim, você fala muito dessa coisa da ideologia, com relação ao indie, né? E eu não sei se de fato assim, realmente a categoria é essa, assim, ideologia, ou se assim, se você está usando ele de uma maneira muito mais nativa, assim, de uma forma muito mais coloquial, ou se você está realmente trabalha com esse conceito de ideologia na tua tese. E uma outra questão que foi pontuada também, até uma pessoa sobre essa questão do classe média, né, que eu acho que também acho que os marcadores, né, os marcadores sociais são elementos assim muito importantes, que muitas, eu acho que assim desculpa os colegas da comunicação, mas se tem eu sempre né, brigo muito com eles, assim, né, assim, de uma maneira saudável, lógico, né, briga no sentido não de brigar, né? Mas assim, acho que há um cuidado pouco cuidado realmente na utilização, a definição de estilo, às vezes, sabe, não problematiza, são marcadores classe, raça, territorialidade, né? Então assim, fala de uma maneira muito generalizante, né? Então fala, sei lá, muito, assim, eu acho que essa conexão, essa coisa de mediação, mediadores, do mass media, assim, esses conceitos fazem assim, como essa coisa muito conexão à influência desses meios tecnológicos e perde algumas dimensões sociológicas que são bem importantes. Então, assim, isso que o colega colocou, né, sobre essa coisa do classe média, indie classe média, né, mesmo que, né, de fato, né, acho que não é uma cultura, vamos dizer assim, burguesa, usando os termos clássicos assim, de tipo, são jovens ricos, né, que a gente fala assim, os filhinhos de papai, né, usando essa coisa pejorativa, que vão tocar idiota. Mas, de fato, você colocou um elemento bem interessante, que é a ideia do adquirir bens, né, para poder montar bandas, por exemplo, né? Então, assim, e não é qualquer, a gente sabe que não é qualquer guitarra, né? Eu tenho amigos que têm bandas assim indie aqui em Maceió, que tipo os caras compram guitarra de 15 mil reais, 20 mil reais, tá entendendo? Então, assim, é Fender Jaguar, por exemplo, né? Talvez a guitarra queridinha, né, desses jovens, né? Assim, amps caríssimos, pedais caríssimos. Então, assim, eu sou de uma geração assim, de uma tradição que a gente sabe também. Aí tem outra que eu não vou colocar aqui, que a gente pode estender esse papo para uma outra coisa, para um outro momento. Mas, assim, eu tocava, quando a gente começou a tocar, era um amp para plugar guitarra e bateria, ou guitarra e baixo e microfone, tá entendendo? Um amp gigante, assim, que a gente tocava na garagem mesmo, sabe? E assim, eu vim de uma classe, né, das classes populares, eu não tinha condição nenhuma de comprar
Mas é por isso que eu destaco essa coisa da lógica do bricolé, né? Do punk como bricolé, que é alguém que trabalha muito com a questão da precariedade, né? Então, assim, você pega um tijolo, coloca um cabo de vassoura, coloca um prato em cima, que você não tem a estante de prato, tá entendendo? Então, assim, tem muitas narrativas, né, de pessoas, né, dos punks lá do Ariel, né, do pessoal lá do Resto de Nada, lá em São Paulo, né, de Psicose, Fogo Cruzado, toda essa galera. A gente encontra no Brasil todo, assim, narrativas como essa. Então, assim, também entender um pouco, né, assim, uma provocação saudável para você, para entender um pouco quem são esses jovens que você estuda, assim, sabe? Quem são essas pessoas, né, do ponto de vista das classes, né, das territorialidades, onde elas estão situadas nesse extrato todo, né, nessa estratificação social. Desculpa a pergunta longa, mas é umas provocações que eu queria colocar. A minha tese, assim, ela como ela é uma pesquisa praticamente inédita, que a Paula Guerra já começou com isso, e eu quis me aprofundar para as gravadoras mesmo, que aqui chamam de editoras, né, gravadoras indie. Então, assim, a questão da ideologia, eu realmente, assim, são tantos temas, e eu já tenho fama de querer falar de tudo, né? Meus professores no mestrado e depois no doutorado sempre me criticavam porque eu via uma questão, eu já queria abrir essa questão e falar que se eu for abrir todas as questões que envolvem o indie, as gravadoras indie, porque eu já vou falar de 18, e 18 em cada... A questão da territorialidade que você falou é imprescindível na minha tese. A questão do território, de você... Não sei se é isso que você estava se referindo, mas a relação dessas gravadoras com o território, com a briga contra a precariedade, a revitalização do território, é fundamental na minha tese. Então, quando eu falo em ideologias, realmente pode ser uma falha na minha pesquisa, mas eu preciso falar dela de uma questão um pouco mais, não superficial, porque superficial a gente entende como banal, mas eu não posso me aprofundar em questões muito ideológicas, porque senão, e só isso já dá uma tese. Então tem um capítulo na minha tese que chama Subjetividade do Indie. Só esse capítulo tem 50 e poucas páginas. Assim, na verdade não é um capítulo, subcapítulo, assim, eu falo de ideologias e tal, agora não, enfim, não vou ficar discorrendo, só a gente fica aqui até amanhã. Mas realmente, assim, eu preciso pontuar algumas coisas, deixar claro onde eu estou buscando isso, mas também não dá para eu, porque assim, eu também sou da comunicação, né? Então, como você falou que tem uma briga com o pessoal da comunicação, assim, eu sou da comunicação, né? Eu não sou sociólogo e tal, e a minha pesquisa é transversal a muitas disciplinas. Então, eu preciso mesmo, assim, e acho que eu posso vir a retrabalhar essas questões, uma questão que me interessa muito, depois que eu tenho que entregar a tese, e aí trabalhando, né, nas questões mais pontuais. O que você falou do consumo é exatamente isso. Por que tem que ser a Fender Jaguar? Por que tem que ser uma Fender Jazzmaster? Porque era a guitarra do Lee Ranaldo do Sonic Youth, a Fender Jaguar. Meu sonho, eu tenho uma Fender Telecaster. Meu sonho é ter uma Jaguar. É impeditivo para mim. Tipo, custa 4.000 euros. Mas é meu sonho. Por quê? Porque quem tocava com ela era o Kurt Cobain do Nirvana. Quem tinha uma era o Norman Blake do Teenage Fanclub. Então, assim, a guitarra também, assim, eu consumo. Eu não estou consumindo uma guitarra. E guitarra, no indie, que você não é uma coisa lá muito... que você explora a técnica, você... não vou dizer qualquer guitarra, mas você consegue produzir um som bacana com uma guitarra mais acessível. Mas você quer aquilo, porque aquilo é um ícone, né? Agora já entrando já um pouco na semiótica e dando signo do símbolo do indie, é a Fender Jaguar, é a Fender Jazzmaster, é o amplificador Fender, né? Então, assim, o amplificador Marshall é mais para um rock and roll, é mais para um heavy metal. O amplificador Fender, não. O amplificador Fender é uma coisa mais do indie. As bandas que eu mais amo na vida gravaram com o amplificador Fender, né? E depois com o Britpop, e aí vem outros métodos de consumo, né? O Britpop é aquele movimento na Inglaterra nos anos 90, das bandas do Oasis, assim, que é uma banda que eu amo de paixão. E você tem outros tipos de consumo, né? Que já vem o corte de cabelo, como era nos Beatles, aí falando do vestuário, o chapeuzinho bucket head, né? Que o pessoal do Stone Roses usava e todo mundo usa. Enfim... mas a questão do consumo, para mim, é mais vital ainda na minha tese. Então, é uma questão que eu vou explorar mais. A ideologia, realmente, eu não posso assim, claro, eu falo bastante dela, mas eu pontuo.
E aí, depois, com a pesquisa de campo, eu vou situar... Porque as gravadoras são diferentes. Elas podem ter o mesmo modus operandi, mas o pensamento delas é diferente. A maneira como elas enxergam o trabalho delas com o território, etc., é completamente diferente. Mas sim, é uma boa provocação. Eu vou me lembrar disso quando eu estiver escrevendo de novo, porque realmente a ideologia é uma coisa bacana. Só pontuar aqui, acho que o Roberto falou aqui, do índio está presente na periferia, bem lembrado, do Leo Almeida e a Transfusão Noise, e do Leonardo Panso, também na zona norte do Rio. Ai, meu Deus, como é que... Roberto, se você lembrar a gravadora dele aí, me bota aí. A Tamborete? Acho que é Tamborete. Ela era do Jason. Do Jason. Isso. É uma coisa mais punk rock e tal, assim, mas tem bastante... E o Panso... Tamborete. Vila da Penha. Isso, exatamente. E o Panso escreveu um livro muito legal, baseado no livro do André Barcinski, o Barulho, quando ele fez uma viagem pelo underground americano, né? Ele escreveu um livro chamado Esporro, que é sobre o underground carioca da Zona Norte, e, enfim. Mas bem lembrado, o Léo Almeida... Eu tive com o Lê aqui, quando ele veio tocar aqui com o Beauty Spill. Mas acho que é isso. Fantástico. Muito bem, gente. Então, agora... Mais alguém quer fazer algum Eu quero só fazer uma última divulgação. Tudo bem, desculpa estar monopolizando aí a fala. Além do Punk Scholars Network Brasil, eu faço parte de uma outra rede, né, com pesquisadores e pesquisadoras da juventude aqui no Brasil, de diferentes instituições, de diferentes regiões, que é a REAGE, a Rede de Estudos e Pesquisas sobre Ações e Experiências Juvenis. A gente tem um evento que é bastante conhecido, que é o SEJUV, Seminário de Juventudes Contemporâneas, vai acontecer, 2021 vai acontecer no mês de abril, e a gente acabou de lançar o livro, né, o nosso primeiro produto, vamos dizer assim, da REAGE, que é o livro Juventudes Contemporâneas, Desafios, Expectativas em Transformação, né? Então, são artigos, né, alguns artigos que foram apresentados no segundo Seminário de Juventudes Contemporâneas, e tem um texto meu também, um texto mais metodológico, e essa é pela editora Telha, né, a editora aqui do Rio de Janeiro, né? Então, fica a dica aí para quem trabalha com o tema da juventude. Então, são temas, né, diversos, assim, teórico, metodológico, e é isso. Ele está aí em versão e-book e versão física também. Muito bem. Então, é isso, gente. Então, agradecendo mais uma vez vocês dois, João e Luiz, foi ótimo.